富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。Mecânica Quântica. E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo. Gostou da abertura? Isso aí, curte o vídeo, né? Se inscreve no canal e ativa um sininho. Bora aí pra nossa brincadeira. Então, essa é a nossa primeira parte do curso, né? É a revisão, né? Você já tá ligado nisso. Então, vamos pegar a parte mais matemática, né? Coisa que vocês viram em Quântica 1, só para dar uma refrescada, ou então, às vezes, uma coisa ou outra que passou despercebido, para vocês ficarem mais afiados, né? Então, vamos embora. Então, qual é o assunto de hoje? Né? 2 tópicos, né? Espaço de Hilbert, e vamos direto usando notação de Dirac, né? E operadores lineares, né? No caso aqui a gente vai comentar um pouquinho, depois a gente vai se aprofundar nisso, né? Mas comentar os operadores lineares que importam para a gente, né? Que são os hermitianos e os unitários. Você vai me ver meio diferente nos outros vídeos com relação a esse, né? Mas tudo bem, bora lá, depois você entende os motivos. Então vamos começando. Então o espaço de Hilbert é jato, né? Então você sabe o que é o espaço de Hilbert, vamos só fazer uma revisãozinha aqui. Então esse cara tá certo aqui? Propriedade, tá. O espaço vetorial, dimensão finita ou infinita. No problema de mecânica quântica formal mesmo, sempre é infinito, né? Mas a gente às vezes usa finito para alguma simplificação, né? Mas qual a ideia? Então o que eu vou dizer aqui é o espaço vetorial? Mais simples, você tem um conjunto de caras, né, de vetores, e você diz que esse espaço vetorial, se você soma esses 2 caras, esse cara continua sendo um vetor do seu espaço, né? Ele não sai do conjunto. Se eu multiplico o cara por um número, ele continua sendo um vetor. É isso, né? E nesse espaço vetorial você coloca um produto, você, digamos, define, né, ou mune esse espaço vetorial com um produto escalar. Aqui no caso seria o que caracteriza o espaço de Hilbert, é esse tipo de produto escalar aqui, que é o produto escalar hermitiano, né? Se esse produto aqui não tem números complexos, seria um espaço euclidiano, né? Se o produto escalar tem outras propriedades, um pouco diferente, pode ser um espaço, aí depende, né? Pode ser um espaço de Minkowski, depende da propriedade do espaço do produto escalar. Esse caso aqui, produto escalar hermitiano, é o que a gente chama de espaço de Hilbert. Com mais uma coisinha que a gente comenta aqui no final. Então, qual é a ideia, né? Se você pega esse vetor, multiplica por um número aqui, isso que eu estou escrevendo assim, o U seria o vetor, esse alfa seria um número, só que esse número é um número complexo, né? Então esse número ele pode sair aqui na frente e repetir o cara. Isso continua sendo o espaço, um vetor do seu espaço, né? Então essa seria a ideia, só que o que caracteriza isso, né, diferente do espaço euclidiano, é que esse alfa é um número complexo, né? E para todo vetor que a gente escreve assim, que esse seria o ket, né, ele tem um correspondente que a gente chama de Bra, que é o ADH dele, que seria esse cara aqui, ele invertido, né? Esse cara agora aqui, qual seria, vamos discutir um pouco mais essa diferença, mas o que seria a ideia da diferença aqui, é que se aqui tem um número complexo aqui dentro, quando você inverte, esse número complexo, ele sai o complexo conjugado dele, né? Você sempre pode pensar isso como se fosse uma coluna, né? Como esse ket como sendo uma coluna, e o Bra como sendo uma linha. E a notação que você diz bracket seria do produto escalar, que você faz produto de linha vezes coluna. Na verdade, linha e coluna aqui são representações desse bracket. Esse bracket pode ser outras coisas, mas isso aqui são representações legítimas. Então você sempre pode pensar, se você tiver alguma confusão, pense em termos de bracket como linha e coluna, né, que funciona. Então, o que eu quero dizer assim, aqui, então, que seria o seu produto escalar mesmo, ele tem esse tipo de propriedade, então você soma aqui 2 vetores e braqueta esse cara com o terceiro, ou ele distribui,
né? Então, braquete desse com esse e esse com esse. E aqui, alfa, beta e gama são números complexos, né? Então, esse gama sai complexo, esse alfa sai, esse beta sai. E esse aqui é a parte que faltou, talvez ficar mais claro, né? É que o produto escalar ele é um mapeamento de dois vetores, né? Você pega um vetor, digamos, esse U e esse W, né? Esse U, o vetor, no sentido cat, esse U seria o bra do cat W, né? Quando você braqueta W e U, o resultado não é um vetor, o resultado é um número. Aqui é um número complexo. Então, é um mapeamento de dois vetores num número. Isso é um produto escalar. Outra propriedade dessa notação bracket é que, como esse cara é um número complexo, isso aqui é um número, né? Número complexo, o conjugado dele, digamos, bracket de U e V, isso aqui é a definição. Né? Bracket de V com U conjugado é o bracket do U com V. Né? Então, esse cara daqui é o inverso do outro. Outra propriedade é que a norma, que vocês chamam assim, a norma desse vetor é positiva definida. Então, a norma quadrada seria o produto escalar dele com ele mesmo. Né? A ideia de você pode atribuir um tamanho ao vetor, né? Como se fosse a ideia geométrica que você tem de uma setinha. Né? Então, braqueta 1 com 1, esse cara é positivo definido. Né? E aqui já alfa, beta, gama, complexo, tal, já falei tudo isso. E outra propriedade que esse cara tem, esse aqui é um pouco não usual, porque esse espaço pode ter dimensão infinita, que é ele ser completo. O que ele é completo? Aqui eu só escrito aqui, mas aqui eu vou aprofundar um pouco mais aqui. Ele, digamos, se você pega uma combinação de vetores de espaço de Hilbert, desse o 1, o 2, o 3, e faz soma vários, né? A ideia de uma sequência que ele nunca sai do espaço. Então, você pega vários vetores desse espaço H e soma, o resultado vai ser um vetor V, né? E esse vetor ainda está no espaço de Hilbert para todo o conjunto aqui de UN, né, que pertence a esse espaço. Eu vou falar só um pouquinho mais sobre isso. Se o seu espaço ele tem dimensão finita, isso é uma propriedade bem óbvia. Né? Você soma vetor, o resultado é um vetor. Agora, quando é infinito, isso é um pouco mais sutil. A ideia é que só para... A gente não vai precisar disso tudo, mas só para... Isso que se chama de espaço Banach, sei lá como é que pronuncia. Mas a ideia é assim, digamos, toda sequência de Cauchy converge para o vetor do seu espaço. Mas a ideia mais é simples aqui. Assim, suponho que você tem um conjunto de vetores, esses vetores são todos espaços de Hilbert, o N. Esse Nzinho é 1, 2, 3, isso aqui eu vou dizer uma sequência. Eu quero dizer assim, você tem um vetor 1, esse índice 1, o 2 seria esse 1 mais outra coisa, o 3 seria 1 mais o 2 mais outra coisa, o 3, e daí você vai acrescentando mais vetores, cada um desses caras separados pertence ao seu espaço de Hilbert aqui. O que você diz aqui que é a sequência de Cauchy, toda sequência de Cauchy de elemento de H pertence a H, é que quando você vai aumentando essa sequência, o resultado nunca sai do espaço. Quer dizer assim, vamos supor assim, você fala um epsilon 0,01, né? Então eu garanto para você que existe um nzão, digamos, esse nzão é 10, de forma que se eu pego uma sequência aqui até 10, essa norma aqui seria a distância. Estou passando uma moto aí. A distância entre U e o N é maior. Aqui eu escrevi errado, desculpa. É menor do que epsilon. Essa aqui não faz sentido, né? Aqui seria o menor, não maior. Porque vai ficar mais claro. Vamos dizer assim: eu tenho um vetor U, esse U daqui, que seja um resultado de alguma coisa, um vetor. Eu estou pegando o 1, agora esse o 1, o 2 é uma sequência. Esse cara somei 2, somei 3, somei 4. Eu estou dizendo que quando eu estou somando mais, ele está chegando perto de alguma coisa, que seria esse U. Né? Então, quer dizer assim, se eu quero pegar esse epsilon, que seria menor, esse epsilon 0,0001, eu aumento essa sequência, eu pego até 100. Então, essa distância daqui vai ficar menor do que 0,001. Aqui a ideia, não comentou no outro, mas como você tem a norma de um vetor é positiva definida, a norma quadrada, dá para definir a ideia de uma distância entre dois vetores. Isso aqui é exatamente a norma. Né? Então, o que é esse símbolo aqui? Não comentei. Isso é o bracket desse vetor U menos o N com ele mesmo. Né? Então, U menos o N, isso aqui é a norma, e vamos supor que esse vetor todo aqui é o vetor V. Então, esse é o bracket de V com V, isso é maior ou igual a zero.
Então a raiz desse cara seria o tamanho do vetor v. Então a ideia é que esse tamanho do vetor, dessa vetor diferença é menor do que um epsilon, né? Existe um nzão tal que essa diferença é menor do que um epsilon, para qualquer epsilon que eu dê. Então a ideia é que se eu tomo epsilon muito pequenininho, arbitrariamente pequenininho, eu vou conseguir satisfazer essa desigualdade, que é o contrário, né? Jogando esse n para um número muito grande. Então a ideia geralmente que você diz que esse aqui converge, né? Na verdade, esse UN pode ser ter uma base do seu espaço, vai dizer assim, o que você escreve como U seria esse limite aqui. Né? Você está pegando vários elementos, todos do conjunto, infinitos, por isso que aqui faz sentido quando o espaço é infinito. São infinitos vetores diferentes, você está somando todos eles, né, pegando essa sequência, e o resultado é um vetor ainda do seu espaço. Talvez você possa falar, mas isso é óbvio, soma dos vetores do espaço, o resultado é um vetor do espaço. Mas quando é infinito é um pouco... A gente está assumindo que o nosso espaço de Hilbert satisfaz isso. Quando é infinito é um pouco sutil. Tem um contra-exemplo que sempre vem na minha cabeça, que é simples ver, um caso onde isso não acontece, que é o números racionais. Esse conjunto não é completo. Ao contrário, o que quando satisfaz isso seria completo. Quer ver por que esse cara não é completo? Suponha que você tem essa sequência. 3, aí agora a sequência, você pega 3 e bota mais 0,1. 3,1. Agora pega esse cara aqui e acrescenta 0,04. Então é 3,14. Agora acrescenta mais a cara aqui, mais outra aqui. E por aí vai. Né? Então esse cara é um número racional, ele pertence ao espaço. Esse cara é racional, esse cara é racional, esse cara é racional, esse cara é racional. Então você vai acrescentando outro racional, vai botando mais um número aqui. Tudo é racional. Só que você joga esse cara para o infinito, esse cara, digamos aqui, eu estou construindo o quê? Um π. Né? Então você joga essa sequência aqui, essa sequência de coxinha não converge para um elemento desse espaço. Né? Então ele saiu do espaço, porque π é irracional. Né? Então o conjunto racionais não é completo. Isso é coisa que a gente está assumindo que não acontece. Às vezes pode acontecer no nosso problema de mecânica quântica, mas aí a gente discute. Né? A gente está assumindo que não acontece. Isso aqui é só para marcar. Né? Esse vídeo até fica meio grandinho, para ficar claro. Né? E tem mais um comentário aqui, que é mais só comentáriozinhos bobos. Né? Digamos, esses caras, os seus racionais mais os irracionais, né? Isso aqui formam os elementos da reta. Né? Uma coisa que acontece, digamos, isso acontece às vezes em mecânica quântica, é que, por exemplo, essa sequência, ela não sequência coxinha, que ela não converge lá para o seu espaço, saiu, esse espaço não é completo. Os racionais não formam um conjunto completo, mas ele é denso na reta. Isso às vezes é suficiente, na verdade, em mecânica quântica isso é suficiente, dá para abrir essa questão de afrouxar esse seu completo, mas não vamos entrar muito nisso. A ideia de assim, por que eu estou dizendo que ele é denso? É porque, na verdade, qualquer número que não está aqui, você pega na reta e escolhe um número, fecha o olho, escolhe um número qualquer. Provavelmente você vai cair no irracional. Né? Esse cara não é racional. Mas o que você disse que o racional é denso na reta é porque qualquer cara que ou ele vai ser o racional ou vai ser irracional. Mas se você tiver pegar um número que é irracional, esse número irracional você pode escrever ele como racional tão bem quanto você queira. Na verdade, quando você escreve π, você não sabe escrever as infinitos números que tem no π. Né? Uma hora você vai truncar, né? Você vai truncar lá na casa do zilhão. Você tem 1 zilhão de termos no seu π. Mas se você truncou aquele termo que tem 1 zilhão de casas, ele é um racional. Né? Então, esse sentido dele ser denso. Mas isso aqui geralmente é suficiente. Né? Você tem um espaço vetorial que ele é... Você tem um vetor ou uma função de onda, uma coisa que está fora do seu espaço, mas você tem uma base que é densa nesse espaço. Né? Então essa sua base serve. Né? Mas ok. É só para marcar um negócio, um detalhezinho matemático. A gente não vai usar praticamente para nada, né? Mas só para ficar na sua cabeça, propriedade do espaço de Hilbert. Agora vamos para operadores. Então operadores lineares, né? Esses caras formam um mapeamento de elementos de vetores do espaço H no H, no espaço de Hilbert em H. Seria uma máquina de... Você cria uma operação, né, que ele pega um vetor, mastiga esse vetor e te devolve outro vetor. É isso. Essa é a operação linear.
Então a ideia aqui, digamos, por que linear, né? É porque ele atua linearmente, nesse sentido aqui. Vamos supor que você que tem um número complexo, alfa, beta, se atua aqui, esse cara somado, né? Ele distribui, né? Então o A vem aqui, atua no U, o A vem aqui e atua no V, e alfa e beta saem na frente. O que a gente vai precisar comentar lá na frente do espaço antilinear, na frente, daqui a umas semanas, é esse tipo mesmo de operação, só que quando você tem um número complexo aqui sai na frente o conjugado. Isso é importante para a inversão temporal, mas é só um comentáriozinho, que é só nesse momento que a gente usa. Tanto que eu nem vou falar muito, né? Acho que vou deixar como exercício. Mas essa parte aqui sim, né? Essa parte aqui é a base. Então, espaço operadores lineares. Você pode sempre, na lógica, se você pensa em cat como coluna, bra como linha, né? Para que esse cara atua no cat. Né? Então, esse cara, ele transforma uma coluna, uma operação que transforma uma coluna em uma coluna. Né? Você pode sempre pensar esse cara como uma matriz. Né? Na verdade, a matriz é uma representação desse operador. Né? Então, se você tem uma coluna, você atua uma matriz, você multiplica linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, você forma outra coluna. Né? Então, ele transforma uma coluna em outra coluna. Pode pensar assim. Uma coisa importante é que você pode ter múltiplas operações de operadores. Né? Vamos supor assim, quando você escreve assim A, B, atuando em U, aqui existe uma sequência implícita. Né? Significa que você atuou o operador B no U, que eu botei parênteses para ficar mais claro, né? Vamos supor que essa operação transformou U em V. E agora você atua o A no V. Então você atuou uma matriz nessa coluna, transformou uma coluna, agora transforma essa matriz nessa coluna, transformou outra coluna. Né? Virou a coluna W. Vamos supor. Porque eu estou assumindo que ele é o operador linear que transforma o vetor do espaço de Hilbert em vetor do espaço de Hilbert. Esse W está no espaço de Hilbert. Mas vamos supor que você faz a operação ao contrário, no sentido que primeiro você atua o A, depois você atua o B. Quando você atua o A no U, esse cara transforma esse cara no vetor T. Aí você vai atuar o B, sei lá, transformar um cara outro P. A questão é que se esses vetores aqui no final são diferentes, então você atuar o B depois o A ou o A e depois o B, lembra que você começou no mesmo vetor, não leva ao mesmo resultado. Então, na verdade, formalmente a gente escreve isso daqui, né? Então, aqui você diz que A e B não comutam. Né? Então, isso aqui seria essa operação de comutação, na A com B, é definir isso, é AB menos BA. Então, a gente escreve, tem uma mania em físicos, né? De escrever as coisas assim soltas, operador solto. Na verdade, o operador solto nunca faz sentido, ele só faz sentido atuando em alguém. Na verdade, quando eu escrevo aqui, é o jeito formal. Então, o que significa esse cara ser diferente de zero? É quando eu atuo esse cara em U, e atuo esse cara em U, né? Esse cara, digamos aqui, deu W, esse cara deu P, e P é diferente de W. Né? Então, aqui esse cara atua em alguém. Então, B atua em alguém, A atua em alguém, aqui o A atua nesse alguém, depois o B atua no resultado. E deu diferente, né? Então a ordem importa, né? Então eles não comutam. Então, outra coisa é que todo operador possui seu hermitiano. Lembra que a gente define os operadores como? Eles atuando em BRA. Eles atuando em CAT. Mas lembra que todo CAT ele tem o correspondente BRA, atuando quando você tira aquele adaga. Então isso vai implicar também que o operador A ele tem que ter um adaga dele. Então quer dizer assim, suponha que esse vetor V ele é resultado da operação do operador A em U, no vetor U, né, no cat U. Então o que é o BRA-V? Lembra que o BRA-V é o V adaga, mas o V é A U. Né? Então esse cara daqui a gente define assim, ele é o BRA-U com o operador A, esse cara que eu chamo de adaga. Essa é a definição do A adaga. Então todo operador A tem o correspondente adaga, que é o cara que faz isso daqui, né? Tem que manter essa igualdade aqui. Vamos supor que se eu conheço esse vetor aqui V, conheço o vetor U, conheço o operador A, essa operação me diz quem tem que ser o A adaga. Uma coisa aqui. Sim. E repara que você pode continuar pensando nesse cara como matriz. Né? Então, porque a matriz atua numa coluna, a matriz, a coluna, acho que você me viu ao contrário, né? A coluna está à direita da matriz. Então você atua esse cara numa coluna. Aqui é uma linha atuando na matriz. Né? Então a linha está à esquerda da matriz. Né? Se você atua linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, o resultado é uma linha. Né? Então aqui está ok. Uma coisa que é importante sempre quando... tudo bem, escrever aqui. Né? Aqui. Uma coisa às vezes a gente se perde
depois quando começa a ficar operador, adaga e tal, é quando você escreve operador, digamos, principalmente quando está braquetando aqui. Né? Repara o que significa isso. Esse A atua em U, vamos supor que o resultado é o V, né? Aí você braquetou o W com o V. Essa é a ordem da operação. Aqui deu um número complexo. Aí vamos supor que você pegou esse cara com o... Tudo bem, esse cara deu um número complexo. Se você pega o conjugado desse número, né, esse cara é isso aqui, pela nossa regra de cima. Né? Aqui seria o braquete de W com V, então o conjugado é o braquete de V com W. Mas o que é o V? O V bra é esse cara daqui. Mas eu quero dizer assim, que é interessante dessa equação, quando esquece o adaga aqui, né, quando você faz isso, o A atua em U. Quando você escreve essa equação aqui, o adaga sempre entende que ele atua no cara, o adaga não está atuando no W, o adaga está atuando no U. Então se o operador atua no cat, o adaga dele atua no bra. Então aqui tem uma questão de quem está atuando em quem. Quando eu escrevo assim, eu sei que esse cara está atuando aqui. Quando eu escrevo assim, esse cara está atuando para a esquerda. Guarda isso aqui é importante. E depois meio que tende a ignorar essas coisas, mas esses detalhes são importantes em alguns casos. Um exemplo aqui de operador. Nossa, fica enorme esse vídeo. É para ser rapidinho. É um projetor. Né? Esse cara esse aqui é a parte que começa a mostrar que a notação. Esse aqui chama de notação Dirac, de braquete, que é essa notação muito esperta. O Dirac era realmente um cara muito genial. É para que o exemplo aqui seria um braquete vira um número. Né? Aqui para que eu estou multiplicando um cat bra. Vamos ver que um cat bra é um operador. Né? Seria, se você pensar nessa lógica de linha e coluna, aqui seria uma coluna multiplicando uma linha, né? Coluna por linha. Isso aqui geralmente se chama de produto externo, ou exterior. Né? O que é uma linha, uma coluna vezes uma linha? Você pega então o elemento dessa coluna, multiplica aqui por cada um por um cara da linha, 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 linha. Então você fez um conjunto de números. Então você fez uma linha. Aí pega o segundo aqui da coluna, multiplica todo mundo. Fez outra linha. Outra linha, outra linha. Então no final você montou uma matriz. Né? Então essa é a ideia que, digamos, então você pega um cat bra, você faz uma matriz seria um operador. Mas isso seria uma representação. Né? Mas vamos ver como isso faz sentido simplesmente usando só a notação braquete. Por que eu estou dizendo que esse cara é um operador? O que é um operador? Ele transforma um vetor num vetor. Então se eu transformo esse cara aqui, atuo esse cara num vetor V, né, num cat V, esse é um cat bra. Então aqui é um cat bra cat. Agora qual é a ideia da notação Dirac? Toda vez que aparece um bra cat, esse cara você braquetou. Então esse aqui é um número complexo. Então esse número eu posso botar ele aqui na frente. Então virou um número e aqui um vetor V. Então esse cara transformou o vetor U, ele transformou o vetor V no vetor U. O vetor, estou chamando que V e U fazem parte do espaço de Hilbert, né? Então ele transformou um vetor no espaço de Hilbert e outro vetor no espaço de Hilbert. E esse número complexo é multiplicando ele na frente, seria um alfa, que eu estava escrevendo antes. Então esse aqui é o número complexo, beleza. Entendeu a ideia? E por que você chama de projetor? Porque tem uma ideia bem simples, né? Essa ideia de projetar, né? Se você pensa na ideia, mas você pensa em vetores, você está acostumado numa ideia mais geométrica, né? Então se esse vetor V é uma seta para cá, o vetor U é uma seta para cá, é para que essa operação ele jogou o V na direção do U. Então ele projetou o V em U. Seria isso aqui. Né? Então o resultado é o vetor V, e esse tamanho aqui do vetor, né, é esse número que sai aqui na frente. Claro, a ideia não é complicado. Né? E é para que se esse número aqui for zero, né, então a gente diz que eles são ortogonais. Né? Seria a ideia que você está pensando, digamos, essa ideia de espaço euclidiano, né? Seria que eles fazem um ângulo de 90 graus. Né? Um não tem projeção no outro. Né? Então seria esse caso aqui que o vetor deu zero. Então ele joga esse cara no vetor no nulo. Né? Bom, agora, esse vetor, esse operador projetor, ele não é só, aqui não está aqui só como um exemplo, né? Ele tem também uma questão mais relevante por trás dele, que se você pega esse vetor U normalizado, ele não precisa ser normalizado, você pega ele e divide pela norma, só para esse bracket dele dar 1. Então a ideia é que você está querendo pegar, o que é importante para você é a direção que ele está apontando. Né? Você pensa como setinhas, não o tamanho dele, então eu sempre posso fazer o tamanho dele aqui igual a 1. Então se esse cara é 1, é para que esse projetor tenha uma propriedade interessante,
Se você atua independente de quem ele está atuando, lembra que já estou fazendo essas coisas de físico. Né? Eu estou escrevendo operadores aqui sem atuar em ninguém, mas sempre tem que pensar que vai atuar em alguém. Mas se você atua esse cara P em alguém e depois atua o P de novo, nesse resultado, então seria P ao quadrado. O que é o P ao quadrado? Esse é P vezes P, ket bra vezes ket bra. Mas aqui no meio de novo apareceu um bracket, com 1, que é 1. Então esse cara dá um número e virou ket bra de novo. Então P ao quadrado é P. Esse operador torna 2 vezes, dá ele de novo. E também, né, se você pega 1 menos esse cara, 1 aqui não seria bem 1, seria o operador identidade. Seria o operador que não faz nada. Né? Então se você pega esse cara ao quadrado, então ele com ele, esse operador todo, vezes ele tudo de novo. Então é 1 vezes 1, deu 1, vai dar P vezes 1, vai dar aqui menos, né, menos P, depois vai dar 1 vezes menos P, né, então dá menos 2 vezes, e vai dar P com P, que é P ao quadrado, mas P ao quadrado é P, vou escrever aqui. Então menos 2P mais P, então virou o menos P. Então esse cara também é tipo um projetor, nesse sentido que ele é o quadrado, dá ele de novo. E eles são ortogonais, depende em que sentido, né? Se você pega esse cara, vamos supor que você tem um cara que tem esse cara atua em um vetor, esse cara atua em outro vetor, e quando você braquetar esses dois vetores, o resultado necessariamente vai dar zero. Por quê? Porque se você pega que tem esse operador daqui e esse outro aqui, então que atua aqui dá P, esse cara que atua aqui dá P ao quadrado, mas P ao quadrado é P, então esse cara dá zero. Você vai entender isso aqui, porque essa parte é importante. Né? Tanto vem, sua pergunta vem, e daí? Né? Dessa construção toda. O e daí é que você tem uma consequência aqui que é legal. Repare que você tem um vetor V qualquer, olha que isso aqui é uma identidade automática. Né? Eu simplesmente somei isso e subtraí isso. Mas aqui é um P atuando no vetor, aqui é um menos P atuando no mesmo vetor. Esse é o resultado, vamos chamar que deu um T, e esse aqui vamos supor que deu um P. Agora o que eu quero dizer é que T e P são ortogonais. Por quê? Lembra que quando você for braquetar T com P, aqui só um detalhe importante que você tem que pegar esse cara daqui para braquetar, né? Vamos supor que esse cara é o mesmo, esse tem que pegar o adaga. Então quando você pegar o adaga aqui, tem que inverter o V aqui e vai pegar o P adaga. Mas o que é o P adaga? Esse cara é ket bra U, o adaga ele inverte os caras. Mas aqui é U e U, aqui vai inverter vai ficar U e U. Né? Então o P adaga é o P. Esse aqui seria um exemplo de um operador hermitiano, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas só quero dizer assim, você inverter esse cara, ele deu P de novo. Né? Então aqui no meio ficou V, operador P, esse operador U menos P, e aqui o ket V. Só que esse cara aqui no meio, né, então virou P vezes 1 menos P, que é o que a gente viu que deu zero. Então por isso que automaticamente esse cara dá zero. Então a ideia é que você decompôs um vetor V em dois vetores, o vetor T e P, e esses dois são ortogonais. Essa é a nossa conclusão, por enquanto. Né? Então, você tem um vetor V, você tem a projeção dele aqui, uma projeção dele aqui, e esse cara são ortogonais. Então quer dizer assim que o U menos P também é um projetor. Né? Se o P projeta na direção de U, 1 menos P com índice U, né, ele projeta numa direção necessariamente perpendicular a U. Isso a gente vai usar mais nos próximos vídeos quando for discutir base. Né? Mas ok, guardou. É aqui mais para ilustrar a ideia de operador, né? No sentido de mapear vetores em vetores. E outra questão que sim, também que é relevante quando a gente trata de operadores é a questão de equações de autovalores. Então, digamos, esse tipo de equação é álgebra linear. Né? Se você pensa que matriz, coluna, né, são importantes porque elas caracterizam esse operador. Né? Geralmente, digamos, o DNA do seu operador ele está nesse tipo de equação. Né? Você descobrir os autovetores dele e os autovalores. Né? Então, digamos que seria, se é uma equação de matriz, você aprendeu lá, a álgebra linear é simples, como é que você resolve essa equação. Joga esse cara para o lado de lá, né? Então você vai ter esse cara menos a unidade vezes isso daqui, atuando nesse vetor dá zero. Aí o resultado não trivial é quando o determinante, né, dessa matriz menos
a matriz unidade vezes esse cara, esse determinante todo dá zero. Né? Aí você vai encontrar os autovalores aqui. Aí depois você volta na equação e acha os autovetores. Mas aqui em mecânica quântica essa equação pode ter cara de matriz, mas pode ser, digamos, uma equação diferencial. Né? Então as coisas ficam meio ou uma equação mais formal, né? Mas fica mais confuso. Né? Pode ter várias representações para essa estrutura, mas a base é a mesma. A ideia é a mesma, equação de alto valor, alto vetor. E em particular a gente tem dois tipos de operadores que são caracterizados por esse tipo de equação, que são muito importantes na mecânica quântica. São os operadores hermitianos e os unitários. Na verdade, tudo, de certa forma, se resume a operadores hermitianos. A gente vai discutir isso nesse vídeo ainda. Meu Deus. Então, o que seria um operador hermitiano? Mais ou menos, autoadjunto na verdade, o que se interessa em mecânica quântica é autoadjunto. Mas vou discutir isso na aula, que vocês vão, de certa forma, a diferença entre esses dois. Mas no jargão a gente tende a falar hermitiano, mesmo quando a gente está, de certa forma, querendo falar em autoadjunto, ou simétrico. E no jargão a gente escreve assim, né? Que o adaga do operador é ele mesmo. Mas isso não faz sentido. Isso só faz sentido quando ele atua em alguma coisa. Né? A ideia é que o operador atua em alguma coisa. Então, por isso que depende muitas vezes do que é aquela alguma coisa. Você dizer que o operador é hermitiano, na verdade é muito vago. É meio ingênuo a ideia aqui. Então, você pode ter o mesmo operador, num contexto ele ser hermitiano e outro contexto ele não ser. E o operador ser o mesmo. Isso acontece muito com operadores diferenciais. Né? Você já ouviu falar que o P é menos I acortado derivado, operador momento. Esse cara não necessariamente é hermitiano, depende do problema. Depende em onde ele está atuando, depende do vetor, ou no caso ele depende da função. A gente discute isso em outro momento. Mas a questão aqui, o que seria mesmo, o que faz sentido para a gente seria, eu vou discutir daqui a pouco. Mas a questão relevante aqui é, uma vez que ele é hermitiano, quais as propriedades que os autovalores e autovetores desse cara possuem. As propriedades importantes são que os autovalores são necessariamente reais e autovetores associados a diferentes autovalores são ortogonais. Essas duas propriedades são muito importantes para a mecânica quântica. A prova é bem simples, né? Você deve ter visto já isso, mas vamos refazer aqui. Então, vamos supor que você tem uma equação de alto valor, né? Com esse cara atuando no N, dá um HN, esse cara atuando no M, deu um HM. Né? Então, aqui, por enquanto, é um operador qualquer. Né? Então, você tem essa equação, seria para o... então, você atua esse cara aqui, atua esse cara aqui, esse cara é um alto valor, saiu Hzinho N. Para agora, eu vou pegar outra equação que seria, vamos supor, eu pego aqui e tiro o adaga. Tiro o adaga aqui. Então, aqui inverteu, ficou Bra H adaga, aqui ficou Bra HM estrela. E agora esse Bra M eu braqueto com um cat N. Então eu fiz essa operação aqui, lembra? Então esse cara adaga está atuando na esquerda, por isso sai esse cara aqui conjugado, o adaga. Então saiu conjugado, aqui ficou Bra cat MN, aqui, mas repara que aqui também é um braquete MN, porque eu fiz assim, né? Mas aqui esse cara atua no N, aqui esse cara atua no N. Ok, por enquanto aqui não estou usando nada, isso aqui é geral. Agora vamos subtrair as duas equações, né? Essa menos essa. Então ficou isso daqui, e aqui o lado direito, botei esse cara aqui em evidência, ficou isso daqui. Agora vamos usar aqui esse operador hermitiano. Agora aqui sim, o que significa ele ser hermitiano? Significa que esse cara atuando aqui, quando eu digo que H igual a H adaga, é nesse sentido aqui, que esse cara atuando aqui, dá o mesmo resultado que o adaga atuando aqui. Aqui braquetado com MN, aqui braquetado com MN. Aqui sim, isso aqui sim, ele ser hermitiano. Então, se ele é hermitiano, o lado esquerdo da equação cancela. Então, você tem que isso daqui é igual a zero. Então, se esse cara é zero, agora a gente vai tirar as duas consequências. Primeiro vamos assumir que esse M o M é o N. Então, aqui seria igual N e N. Então, se aqui é NN, lembra que isso aqui é positivo definido. Esse vetor só é zero se o vetor for vetor nulo.
Então esse cara não é zero, estou assumindo que o vetor não é um vetor nulo, então esse cara é diferente de zero, mas como isso aqui tem que dar zero, então necessariamente isso aqui tem que dar zero. Então, quando m é igual a n, então Hn é igual a Hn estrela. Se você tem um número que o conjugado dele é ele mesmo, então esse número é real, a parte imaginária dele é zero. Então, a consequência é que o alto valor é real. Agora, já sabendo que o alto valor é real, vamos voltar para essa equação de novo aqui e tirar o estrela dele. E agora vamos assumir que o m é diferente do n. Então, se Hn menos Hm, supondo que se esses caras são diferentes, o Hn não é o Hm, então esse cara daqui não é zero, mas essa igualdade tem que dar zero. Então, esse bracket tem que dar zero. Então, se esses caras são diferentes, esses caras têm que ser ortogonais. E essa aqui que são as duas propriedades que estavam escritas aqui. Então, autovalores são reais e os autovetores com diferentes autovalores são ortogonais. Então, ficou claro a ideia. Só voltando aqui de novo. Então, aqui são reais e se esses caras são diferentes, eles são ortogonais. Aqui tem uma pegadinha, porque a priori esses caras aqui podem ser diferentes, os vetores, e esses caras serem iguais. É como no caso quando o seu operador os autovalores são degenerados. Aí esse cara que não conta. Aqui a questão necessariamente que se eles são diferentes, esses caras são ortogonais. Agora o operador unitário, para a gente acabar. Meu Deus. Seria o unitário. Seria essa propriedade aqui. O adaga dele é a inversa dele. Lembra que eu escrevo isso aqui formal, mas tem que entender que isso só faz sentido essa igualdade se está braquetado dos dois lados. Braqueta um cara e o outro, e um cara e o outro. Aí esse cara faria sentido. O que seria essa inversa? É que se você tem um operador U, que seria esse operador inversa? É o operador quando você atua U e a inversa do U dá unidade. Não, ou o U menos 1 vezes U, depende da ordem. U vezes U menos 1 dá a unidade e U menos 1 vezes U dá a unidade. Então a ideia é que você atua um operador, você começou com o vetor U, um cat U. Atua U, aí virou outro vetor V. Aí atua U menos 1, nesse U menos 1, nesse V, ele transforma no U de volta. Então se um vai, o outro volta. Então essa é a ideia de ser a inversa. Então se a inversa é o hermitiano do cara, então você diz que o operador é unitário. Propriedades do operador unitário. Ele preserva o produto escalar. Em que sentido? Então vamos supor que você fez essa operação aqui. Você pegou o vetor V, atuou esse operador U, ele transformou no outro cara que se chama de V'. E um W também. Pegou um W, atuou esse mesmo operador, deu um W'. A questão é que, vamos supor que você tem um bracket de V com W, esse cara do número complexo. Se esse operador é unitário, o bracket de V' com W' dá o mesmo número complexo. A prova é bem simples. Então, vamos braquetar V' com W'. O que é o V''bra? Esse cara aqui, adaga. Esse cara aqui, adaga, inverteu o adaga. O que é o W'? É isso daqui. Então, aqui no meio ficou o operador U adaga e o operador U. Só que se o U adaga é o menos 1, isso é necessariamente ele é unitário, né? Então, aqui eu troquei o U adaga por o menos 1. Essa é a definição da inversa, é que isso com isso dá unidade, dá operador 1. Não, operador identidade, que não faz nada. Então aqui ficou identidade, então virou bracket V com W. Então V', W' é V com W. Então ele não muda o produto escalar, o resultado do produto escalar. Então ele preserva isso. Outra propriedade é que os autovalores possuem, numa equação de autovalor, o autovalor sempre tem norma 1. Quer dizer assim, o autovalor de um operador unitário é uma fase. Qual é a prova? Bem simples. Então, suponha que você tem uma coisa é o que a gente discutiu outra vez, né? Você tem esse operador unitário, atuou no U, deu U'. Ok, deixa essa informação guardada. E você sabe que a norma de U', então, digamos, se eu braqueto U' com U', tem que dar o bracket de U com U, porque ele preserva a norma. Mas deixa essa parte, vamos supor que, fora isso, né? Esse aqui é uma equação de alto valor. Então, quando eu atuo nesse cara, ele me dá o número e repete o mesmo cara. Então, temos duas informações aqui. Então, vamos pegar a norma desse vetor daqui, U', que é igual a isso, né? Vamos pegar essa igualdade daqui para cá. Né? Então, o que é U' com U'? Esse aqui é o número, né? Complexo, né? Então, é Z estrela com Z, bracket de U com U.
Mas como operador unitário, eu sei que a norma de aqui esse braquete U' com linha é igual ao braquete de U com 1. Então esse aqui eu posso cortar. Né? E esse aqui é o número complexo, z estrela vezes z, z módulo de z ao quadrado. Então a consequência, como esses caras aqui são iguais, aqui eu corto, então z ao quadrado, a norma de z ao quadrado é igual a 1. Né? Então necessariamente z é uma fase. Essa é a prova, simples também. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, e outra propriedade é que todo operador unitário pode ser escrito em termos de um operador hermitiano. Né? Nesse jeito aqui, como exponencial de i é o número complexo, né? Exponencial de i vezes um operador h. Esse h é hermitiano. Aí você fala, o que é exponencial de um operador? Né? Isso aqui é um jeito formal de escrever essa série aqui. Na verdade, esse cara está atuando em alguém, mas você está escrevendo assim, essa série é o operador 1 mais ih mais i ao quadrado, h ao quadrado, mais i ao cubo, ou dividido por 2, né? Mais i ao cubo, 3 fatorial h ao cubo, e por aí vai. Então você vai atuar o h, você vai atuar isso no vetor, aí atua o h, depois atua no outro, soma com esse h atuando 2 vezes, soma com esse h atuando 3 vezes, então h atua no cara, transforma em outro vetor. Pega o resultado, atua h de novo, outro vetor, por aí vai. E soma para até o infinito. Né? A ideia quer dizer assim, que se esse h é hermitiano, esse u, essa operação aqui, ele é necessariamente unitário. Né? A ideia é a seguinte, né? Você tira o adaga desse cara, né? Então você pega essa soma e tira o adaga de cada termo daqui da soma. Né? Então esse i troca o sinal, né? Porque aqui é um número complexo, então você pega o conjugado, e o adaga vira o h, cada h vira h adaga. Né? Então vai virar a soma para os h adaga. Só que h adaga é h. Né? Então aqui simplesmente bota o h de novo. Só que esse cara daqui é a inversa desse. Porque se você pega esse cara e multiplica por esse, né? Multiplica até de atuar, aqui a ideia é que você fala, você pega e corta, é meio errado. A ideia seria que você pega esse cara, expande essa série aqui com o sinal aqui com menos 1. E vai multiplicando eles, faz ordem a ordem. Aí você agrupa os caras que tem h, você vai ver que eles cancelam. H quadrado se cancela, h ao cubo se cancela. Então todo mundo se cancela, fica só 1. Então por isso que ele é inverso. Então olha que isso aqui é compatível com os nossos resultados. Em que sentido? Para que se você tem uma equação de alto valor para o h, né, esse cara daqui é um número real, você sabe, né? Beleza? Se esse cara é um autovetor do operador hermitiano, ele também é autovetor desse operador unitário. Né? Porque se você atua agora essa exponencial aqui, aí você vai abrir essa série, vai atuar o h aqui, vai dar um númerozinho h. O h quadrado vai dar um númerozinho hzinho quadrado. E por aí vai. Aí vai virar a série aqui para o númerozinho hn. Aí aqui vai virar a série da exponencial do número mesmo. Né? Então virou exponencial de hn. E o cara. Então repetiu o cara e saiu um número. E repara que esse número necessariamente é uma fase, porque o hzinho n é um número real. Então aqui é só para ver compatível. Então, esse cara daqui é um número real. Repara que tem que ser real, porque esse cara tem que ser uma fase. Esse cara tem que ser uma fase, esse cara tem que ser real. Então não é contraditório. Eu acho que está mais ou menos por aí. Né? E também, óbvio, né, como você já mostrou que eles são ortogonais aqui, né? Então é o mesmo vetor, então também são ortogonais. Então os autovetores de um operador unitário também são ortogonais. Né? Desde que você consiga, isso é fácil mostrar, uma vez que você consiga escrever em termos da exponencial de i e um operador hermitiano. Então acho que foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro videozinho da semana 1. Temos mais 2, são 3 vídeos essa semana. Próximo a gente vai discutir base. Essa semana vai ficar assim, bem matemático, essas coisinhas bobas. Base discreta e base contínua e por aí vai. Paz aí, pessoal. Falou, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu e fui!